Olá meu amigo, olá minha amiga, tudo bem com você? Rafael Menon aqui para mais um vídeo do canal da Start Dev e nós estamos aqui fazendo um projeto juntos, né? Então nós estamos no começo do projeto, estamos trabalhando aqui no construindo a nossa API, tá certo? E antes da gente iniciar da sequência, eu quero te falar o seguinte. Já foram lançados 3 vídeos desse projeto, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui, tá? Tem uma playlist aí, então cada vídeo tem uma sequência. Se você não assistir essa sequência, você não vai conseguir entender, né, o que nós estamos trabalhando, tá certo? E vou pedir, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho aí para receber as notificações. Gente, tem uma galera que assiste aqui o nosso canal, né, os nossos vídeos e não é inscrito, então se inscreva aí, custa nada, deixe seu like aí para o YouTube ajudar, né, o YouTube a espalhar esse vídeo para mais pessoas, ok? E qualquer dúvida, qualquer sugestão que você tiver, deixa aqui nos comentários e também está aqui as nossas redes sociais, ok? Então bora lá, vamos continuar o nosso projeto. Muito bem, só recapitulando aqui, né, o que a gente fez, nós configuramos o Prisma, né, com o banco de dados SQLite, então ele é um banco de dados que funciona através de arquivo, ok? Então a gente não precisa instalar nenhum banco de dados nem nada. Já criamos aqui as nossas migrations, né? Então já criamos aqui a tabela de usuário. Então a migration, ela vai ser gerada uma migration toda vez que a gente precisar criar uma tabela, ok? Excluir uma tabela, editar uma tabela. Então se a gente adicionar algum campo aqui, obviamente nós vamos gerar uma migration. Então migration, para quem ainda não entendeu, cada coisinha que a gente altera é feita uma migration, né? E essa migration aqui, como a gente escreve JavaScript, né? E aí ela converte, ela faz aqui um arquivo onde vai colocar a linguagem SQL, que é a linguagem que o banco entende, né? A linguagem do banco de dados, ok? Então a gente já fez isso, já criamos aqui a configuração inicial da nossa API. Já configuramos aqui o Prisma, né, para a gente não instanciar ele toda vez, só importa esse cara aqui. E começamos também o nosso repositório. O repositório ficam as funções onde nós vamos fazer a comunicação com o banco de dados. Então nós temos a função create user, é onde nós vamos no banco de dados e criamos, né, um usuário. Temos o get users, onde nós vamos listar o get by ID, buscar um usuário por ID. Esse get users lista todos, né? E aí temos o update para editar um usuário e o remove user para deletar um usuário. Então aqui estão as funções que vão diretamente no banco, realizam uma operação e retornam sucesso ou erro, ok? E agora o que a gente precisa fazer são os nossos controllers. Então aqui na pasta src eu vou criar uma pasta chamada controllers, ok? E eu também vou colocar aqui user.js, beleza? Eu costumo colocar, quando eu estou criando arquivo dentro da pasta dos repositórios, eu costumo colocar user.repository.js, tá? Mas aqui eu não estou fazendo isso. E em controller também, eu costumo colocar user.controller.js. Mas a gente está seguindo esse padrãozinho aqui. A gente não está falando de padrões aqui e tudo mais, né? O importante é que você entenda aqui o nosso projeto, entenda como criar essa API, ok? Então eu vou criar user aqui .js mesmo. Maravilha? Ok. Qual que é a função do controller? Eu vou aproveitar que eu estou com esse arquivo aqui aberto e eu vou separar aqui para vocês, tá? Então eu vou explicar rapidamente aqui o seguinte. Quando a nossa API ela é acionada, quando chamam a nossa API, por exemplo, uma rota para criar um usuário, então ele vai chamar a rota para criar um usuário, beleza? Então chamou a nossa API, chamou lá um endpoint. Essa rota ela vai chamar o controller que nós vamos criar agora. O controller, como o próprio nome já diz, ele vai ter um controle, ele vai controlar a chamada e ele vai tratar os erros, fazer validações e tudo mais, beleza? E o repositório, se passar do controller, então vamos supor que a gente está validando alguma coisa. Olha, o nome tem que ser obrigatório. E aí chega no controller faltando o nome. O controller não vai acionar o repositório, ele vai voltar um erro, né, para quem chamou. Caso
passe pelo controller, vai chegar no repositório, que é onde nós vamos fazer as operações, sem acento mesmo, no banco de dados. Tá? Então chegou na rota, a rota chama o controller para ter esse controle, tratativas de erro, validações, e o repositório é o cara que só faz a comunicação com o banco de dados, beleza? Então essa é a estrutura que nós estamos montando aqui, ok? Bom, como a gente já falou, né, o controller chama o repositório, então a gente precisa importar as nossas funções que estão lá no nosso repositório. Então vamos fazer isso. Vamos entrar na pasta dos repositórios e pegar o user. E aí lá dentro eu tenho a função create, eu tenho a função getById, eu tenho a função getUsers, eu tenho a removeUsers e eu tenho a updateUsers. Maravilha? E aqui nós vamos começar então a criar as nossas funções no controller. Como lá no repositório eu criei a função com o nome createUser, aqui eu só coloco o nome create, ok? Então eu não posso repetir, né? Eu não posso criar uma função com duas funções com o mesmo nome. Então lá no repositório eu coloquei que é createUser e aqui eu vou colocar somente create. Essa função vai ser assíncrona e aí por padrão, né, a gente recebe uma requisição e uma resposta, então eu vou colocar os parâmetros req de requisição e res de response, de resposta, ok? E aqui, ó, por isso que a gente cria um controller, então aqui dentro eu vou criar um try-catch, ok? O try-catch é para a gente validar os erros, né? Então, caso aconteça algum erro, até mesmo dentro do repositório, nosso banco caiu, por exemplo, o repositório não conseguiu validar isso no banco, ele cai dentro do catch e aí retorna um erro, ok? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos chamar, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, uma constante chamada user. Isso aqui tem que ser assíncrono, sempre lembra, tem que ser assíncrono, né? O que é assíncrono? Eu vou chamar o banco de dados para criar um usuário e eu tenho que esperar ele de fato armazenar isso no banco de dados para depois eu continuar. Se eu não colocar síncrono, ele vai criar no banco de dados, mas não vai dar tempo, vai retornar antes e eu não vou saber se criou ou não pela função create. Então, isso aqui tem que ser assíncrono, né? Esse await é aguarde, né? Aguarda aí, JavaScript, espera essa função aqui ser chamada, né? Ser realizada. Então, eu vou chamar o createUser que está dentro do nosso repositório. E lá para dentro, eu preciso passar o rec.body, ok? Que é o que vai vir, né? O nome do usuário, o e-mail e a senha. Show? Se isso aqui der certo, eu vou passar o status 200 e vou passar o user que foi criado nesse momento. Então, eu vou conseguir retornar, ok? Caso isso aqui der erro, ele vai cair no bloco cat, né? Então, eu vou retornar aqui um erro 400 e vou enviar o erro que, né, a exceção do erro que for gerado aqui no cat, ok? E assim como nós fizemos lá no nosso repositório, nós vamos fazer aqui no controller. Então, nós vamos criar todas as funções. Então, agora eu vou fazer a função get. Lá a gente chamou getUsers, né? Que eu só vou chamar de get. Também, por padrão, sempre aqui no controller, vou receber uma requisição e uma resposta como parâmetro. Abro aqui o meu try-catch. Beleza. E aí, aqui eu vou criar uma constante chamada users, assíncrono também, e vou chamar a função getUsers que está lá no nosso repositório. Se também isso aqui der certo, vou retornar um status 200 e vou enviar os usuários que eu busquei lá no meu repositório. Show? Se der errado, eu vou passar um status 400 e vou enviar o erro. Vou fazer também aqui o getID, tá? Lá no repositório a gente chamou de getById. Lembrando, eu não posso repetir os nomes das funções, então vou dar o nome de getID aqui no controller. Requisição, resposta. Abro o meu bloco try-catch. Aqui, beleza. E aí eu vou chamar, então vou criar aqui um user que é assíncrono também. Vou pegar o getById. E aí o getById, o VS Code já está mostrando, né? Eu preciso passar o ID. Então o ID ele está dentro de rec params.id. Nós vamos passar esse ID
pelos parâmetros, né? Só que aqui tem um pequeno problema. Esse ID ele vai vir no formato de uma string. Então ele vai chegar aqui, por exemplo, assim, ó, ID 1, né? E se a gente olhar aqui no Prisma, deixa eu fechar essas migrations. Se a gente olhar no arquivo schema.prisma, o ID ele é do tipo inteiro, ou seja, ele é do tipo número, né? Ele é um número e não uma string. Então eu preciso converter isso aqui para um número. Então eu vou chamar aqui o number, né, do próprio JavaScript, e aí eu passo aqui o rec params.id. Então eu vou pegar isso aqui, vou passar para a função getById no formato de número, né? Estou fazendo essa conversão aqui. Novamente, se der sucesso, vou passar o status 200, né, que é o status de sucesso, passando o meu user. Caso isso aqui dê errado, eu vou passar o status 400, que é o status de erro, passando o erro. Eu estou colocando o E aqui para abreviar, tá, gente? Se você quiser colocar error, né, algumas pessoas colocam assim, ó, com 2 R's, fica a seu critério, tá? Tanto faz o nome. Eu costumo colocar E que fica mais limpo aqui, ok? Falta a gente fazer o remove e o nosso update. Então vamos criar aqui o update. Eu criei lá update user e aqui eu só vou dar o nome de update. Vou criar a minha função. Perceba que a gente sempre cria do mesmo jeito, assíncrona, recebe uma requisição, recebe uma resposta que vem da nossa rota, né? E aí o nosso querido try-catch. Vou criar aqui, ó, o user e vou chamar o update user. E aí eu preciso passar o ID do usuário que eu quero editar e o data, que são as informações. Eu já vou converter o rec.params.id, porque novamente o ID vai vir no formato de string, e vou passar o rec.body, que vai vir ali o JSON com os dados que eu quero atualizar. Dando certo, vou chamar aqui o 200, vou passar o 200, né? E vou retornar o usuário que eu acabei de editar. Caso isso aqui dê errado, vou passar o status 400, passando o erro. Ok? E por último, para fechar, falta o remove, né? Para a gente remover o usuário. Então eu vou fazer aqui a função remove. Beleza? Vou fazer aqui o try-catch. Padrão. O remove, se a gente olhar aqui, deixa eu fechar um pouquinho essas pastas. Se a gente olhar nosso repositório, a função remove ela não retorna nada, né? Ela retorna vazio, ela vai retornar nulo. Então eu não preciso criar uma variável aqui, né? Eu só vou chamar o remove user, aqui ó, remove user, e aí eu preciso passar o ID, então também vou converter, sempre que eu precisar passar o ID, a gente faz isso, ponto, ID. Se deu certo, vou passar o status 200, enviando nada, tá? Então só vou fazer um send e não vou enviar nada. Aqui eu vou passar o status 400, também vou enviar o erro. Beleza? Então nós criamos aqui os nossos controllers. Então nós criamos o controller, criamos o repositório, falta nós criarmos a rota que vai chamar o controller, que vai chamar o repositório. Então a gente tem que criar esse processo aqui de trás para frente, né? Por que criar de trás para frente? Porque a rota vai chamar o controller. Se eu não tenho o controller, não tem como eu chamar. E o controller vai chamar o repositório. Então, se eu não tenho repositório, não tem como eu chamar. Então, por isso que eu faço o processo de trás para frente. Eu crio o repositório, aí eu crio o controller, que o controller chama o repositório, e eu crio as rotas, que as rotas chamam os controllers. Beleza? Então essa aula aqui a gente criou os controllers, próxima aula nós vamos criar as nossas rotas e aí a gente vai basicamente finalizar a parte aqui de usuários, tá certo? Novamente, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like aqui embaixo no vídeo e segue a gente aqui nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui então, um grande abraço e até o próximo vídeo.